Bem, pessoal, bem-vindos aí à minha videoaula de Linux, tá? Eu pretendo aqui dar um conteúdo bem prático, o que as principais instituições de ensino privadas aí dão aí nos seus cursos, tá? Conteúdo de certificação e tudo mais. E isso daqui é um projeto que, né, essa daqui vai ser a minha primeira videoaula. Se eu ver que tá compensando, que tá bombando, sei lá, que as pessoas estão gostando, eu vou ir fazendo mais videoaulas. Se tudo der certo e tudo ocorrer de acordo com o que eu pretendo, eu creio que o objetivo final é eu fazer um curso de Linux aí bem completo, cobrindo todo o conteúdo das duas provas da LPI 1 e também boa parte do conteúdo das provas que compõem a LPI 2 também, tá? E, enfim, eu acho muito difícil acontecer, mas se por um acaso esse canal bombar ou esses vídeos fazerem muito sucesso, eu posso fazer cursos de outras coisas também, né? Claro, sempre vai ser voltado a Linux, que eu acho que é a minha especialidade, software livre, coisas do tipo, mas também, sei lá, de repente um pouco de Unix, um pouco de conceito de segurança, não sei aí. Eu gosto bastante de ensinar, de repente de repente fazer vídeo no YouTube pode se tornar uma atividade bacana, tá? Mas enfim, por enquanto o piloto é essa primeira videoaula de Linux, né? Esse daqui vai ser um capítulo bem introdutório, depois eu vou começar com uma parte mais prática, uma parte mais legal nos próximos vídeos, tá? Por enquanto, eu vou explicar a introdução, né? Os itens que eu vou explicar vai ser definição do software livre, né? O que é Linux, onde que ele é usado. Vou falar um pouco das distribuições de Linux, né? E qual é a maneira correta da gente aprender. Isso daí tudo vai ser o conteúdo do capítulo 1, tá? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Definição do software livre, tá? Um software é considerado livre quando ele atende a 4 liberdades. Ele tem que ter a liberdade da gente executar o programa para qualquer propósito, né? Isso daí é tido como a liberdade zero. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, né? Considerada a liberdade número 1. Lembrando, pessoal, que tradicionalmente essas liberdades elas são listadas de 0 a 3 mesmo, tá? 0 a primeira, 1 a segunda, 2 é a terceira e 3 é a quarta. Enfim, o acesso ao código-fonte, né, como está escrito aí, é um pré-requisito para essa liberdade número 1, né? Também existe a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. Essa daí é a liberdade número 2. E aí a última liberdade ela também necessita do acesso ao código-fonte do programa, né? Se você não tiver o código-fonte do programa, você também não tem garantida essa liberdade número 3, essa quarta liberdade, né? Que é a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Essas liberdades elas meio que se confundem, né? Se você ler a segunda e a quarta liberdade, é mais ou menos a mesma coisa, que é a liberdade de estudar como o programa funciona, adaptar às nossas necessidades e a liberdade de aperfeiçoar o programa, né? E liberar os aperfeiçoamentos, enfim, é mais ou menos a mesma coisa aí, mas acho que vocês entenderam um pouco do espírito, né? Do que pode ser, do que é um software livre, né? Para o público leigo, né, para a pessoa não ficar muito encasquetada aí, né, nesses termos, né, nessas condições de liberdade, basicamente um software livre é como o próprio nome diz, ele é livre, você pode fazer o que você quiser com ele, se você quiser vender ele, inclusive, você pode também, o software livre pode ser vendido, né, se você quiser se você quiser fazer uma melhoria num programa que é livre, disponibilizar o programa e vendê-lo, você é livre para fazer isso. É claro que você também vai ter que ser obrigado a ceder o código-fonte, né? Afinal de contas, o software ele é livre, tá? O Linux ele é um software livre, tá bom? Mas o que é o Linux, tá? Para eu começar a explicar o que é o Linux, eu preciso primeiro contar a história de um projeto chamado GNU, tá? O GNU ele é um acrônimo recursivo para o termo GNU's not Linux, né? GNU is not Unix, perdão. GNU is not Unix.
tá? Ele é um grupo que ele foi fundado em 1984, né, por um rapaz chamado Richard Stallman, com o intuito de criar um sistema operacional baseado em Unix, né, que era um sistema operacional muito popular na época. Aliás, ele ainda é muito popular, tá? Mas enfim, o problema do Unix, tanto hoje quanto na época, é que ele tinha muitas amarras, né, muitas travas no uso dele, questões de licença, isso você pode, isso você não pode, até questões técnicas também haviam algumas complicações no uso dele, né? Então, nesse caso, os desenvolvedores dessa organização chamada GNU, eles criaram uma série de programas básicos para um sistema operacional funcional e que eram inclusive baseados em Unix e completamente compatíveis com Unix, né? Esses programas eram editores de texto, compiladores, planilhas e uma série de programas aí voltados para o usuário final, né? O problema, pessoal, é que essa iniciativa ela criou um sistema operacional, né? Criou um conjunto de programas, mas ela não criou a parte essencial de um sistema operacional, que é o kernel, né? O que é kernel? Kernel é um núcleo, né? Fazendo uma tradução bem direta, e é isso daí que é mesmo. Kernel é um núcleo de um sistema operacional. O Windows ele tem um kernel também. Muito se fala em kernel quando o assunto é Linux, mas o kernel é uma coisa que todo sistema operacional tem. Tá? Então, o pessoal dessa fundação GNU, né, que fez um sistema operacional, mas não fez um núcleo, estava atrás de um núcleo, né? E foi numa dessas que um rapaz chamado Linus Torvalds, em cerca de 1991, né, um rapaz lá da Finlândia, ele desenvolveu um kernel para essa iniciativa GNU, né? Esse kernel ele chamou de Linux, tá? Por que Linux? Porque Linux era a junção do nome dele, o primeiro nome que era Linus, né? Com o termo Unix. Aí ficou Linux. Então, pessoal, é importante saber que Linux não é um sistema operacional, né? Linux é um kernel, tá? Os sistemas operacionais Linux que vocês conhecem, né? Que muita gente fala, olha, é Linux, é Linux, é Linux. Eles são chamados de Linux por questões de praticidade, né? É muito mais prático você falar Linux do que você falar o nome correto, que seria GNU Linux, tá? Por exemplo, um sistema operacional aí muito famoso aí que acredito que todo mundo, ou quase todo mundo que está vendo essa videoaula conhece, que é o Ubuntu, ele é um sistema operacional GNU Linux, tá? Não existe sistema operacional Linux, é sempre GNU Linux, porque Linux é um kernel e GNU é um conjunto de programas que são distribuídos junto com esse kernel, e ambos caracterizam, né, formam um sistema operacional GNU Linux. No entanto, hoje em dia é aceitável você pegar o termo GNU Linux e você fala simplesmente Linux. Mesmo pessoas bem entendidas na área já se acostumaram com isso, então hoje em dia não é considerado incorreto. Tem algumas pessoas bastante radicais que gostam de pontuar. Não é Linux, é GNU Linux. Para de falar errado, né? Mas não tem nenhum problema você referenciar o sistema operacional como GNU Linux. Apenas é importante você saber que Linux é um kernel, tá? Não tem problema no seu dia a dia você chamar o sistema operacional de Linux, mas você tem que saber o que significa um termo e o que significa outro, tá? Então é por isso que, como vocês estão vendo no slide aí, Linux não é um sistema operacional, tá? O nome correto é GNU Linux. E onde que o Linux é usado, tá? Vocês estão vendo aí que tem uma série de máquinas aí que usam Linux, tá? Roteadores, ativos de rede, servidores, desktops, notebooks, tablets, smartphones, celulares, supercomputadores. O Linux ele é um sistema operacional amplamente usado, né? Eu não tenho os dados estatísticos corretos para mostrar para vocês, mas eu acredito, né, bem no chutômetro, tá? Bem no chutômetro, que acho que mais de 60 ou 70% de tudo
que existe com relação à computação hoje em dia tem algum vínculo com Linux, tá? Na internet, os principais servidores do mundo rodam Linux, os principais centros de telecom, os equipamentos que existem por trás dos principais centros de telecom, eles funcionam em Linux. Os celulares, né, hoje em dia, eles também funcionam com Linux. Eu tenho certeza que vocês estão pensando, mas o meu celular não tem Linux, eu uso um celular Android, né? Isso tudo é variação de Linux, tá? O Android ele não passa de um Linux customizado, tá bom? Mas ele, enfim, ele é Linux, tá? Existem alguns usos específicos também para Linux em supercomputadores, né? Em mainframes, né? Que tem o System-Z, né? Que é um Linux customizado pela IBM para supercomputadores. Né? Na computação pessoal a gente tem aí o Ubuntu e as demais distribuições aí que eu vou explicar para vocês o que elas significam, que elas também fazem uso aí do kernel do Linux, né? Enfim, Linux ele é extremamente usado, tá? Existe um argumento muito famoso de quem entende pouco que diz mais ou menos o seguinte: mas Linux ele é pior do que o Windows. A maioria dos computadores roda Windows, não roda Linux. Isso daí não é exatamente uma verdade, porque na computação pessoal, né, e se a gente for falar de desktops e notebooks, especificamente de desktops e notebooks, é bem verdade aí que a gente tem um cenário bem maior de máquinas com Windows do que com Linux, né? Mas a gente não pode esquecer que, né, computação pessoal também tem smartphones, celulares, né, que um de Android está fazendo bastante sucesso. Tem o macOS, que embora ele não seja Linux, ele também é uma derivação do Unix, né, a gente não pode esquecer disso. Né? Bom, de qualquer maneira, não é um argumento a favor do Linux, mas é um argumento contra o Windows, né? Mas enfim, e os principais equipamentos de infraestrutura de internet no mundo rodam Linux, né? O roteador que você tem aí na sua casa, provavelmente ele está rodando um Linux customizado. Então, muito cuidado com esse argumento, né? Que diz que não, mas tem mais Windows do que Linux. Depende do ponto de vista, depende do que a gente está analisando, tá? Se a gente analisar de uma forma bem geral, isso daí com certeza é o contrário, não só uma inverdade, como o contrário. Aí a gente tem distribuições Linux, né? Muita gente ouve falar nesse termo distribuição. Mas o que é uma distribuição, né? Distribuição ele é um sistema operacional que roda o kernel do Linux, né? Mas com aplicativos próprios que pertencem a uma determinada comunidade ou a uma determinada empresa, né? Então, a gente tem aí uma pequena lista de distribuições aí que eu preparei, né? São 5 distribuições que vocês estão vendo aí: Debian, Red Hat, SUSE, Slackware, Gentoo. Isso são nomes de sistemas operacionais, tá? E todos esses sistemas operacionais eles são considerados Linux porque, né, como eu falei, o kernel deles é Linux, tá? E vocês podem ver aí no slide que tem um termo aí, from scratch. Eu vou explicar o que quer dizer esse from scratch. Primeiro, é importante eu explicar uma coisa. Eu aposto que muitos de vocês conhecem muitos outros nomes de distribuições Linux, fora os 5 nomezinhos que estão listados aí. Por que eu só listei esses nomes se existem outros nomes? Tem o Fedora, tem o Ubuntu, tem o Xubuntu, tem o CentOS, tem uma série de nomes, né, que não estão aí. Eu não deixei de colocar eles, não só porque eu quis fazer uma lista pequena, mas porque a lista que eu fiz, essas 5 distribuições que eu fiz, elas são as 5 distribuições principais, porque todas elas são distribuições from scratch. O que é uma distribuição from scratch? Distribuição from scratch é uma distribuição que ela é independente. Ela não foi baseada em nenhuma outra distribuição para ser feita, né? Então, assim, o Ubuntu não está aí na lista, né? Por que ele não está aí na lista? Porque o Ubuntu, gente, o Ubuntu é baseado no Debian, tá?
E todas as variações dele, o Edubuntu, o Xubuntu, o Lubuntu, tudo isso é baseado sempre no Debian. Tá? O Linux Mint também, que hoje em dia ele é bastante popular entre usuários finais, ele também é baseado no Debian. Né? O Fedora também, o Fedora muito famoso. Ele é baseado em qual? Ele é baseado na Red Hat. Tá? Então, essas distribuições são distribuições from scratch porque elas são independentes. Elas não são baseadas em uma outra distribuição. Elas meio que foram feitas do zero, entre aspas, né? Colocando de uma forma bem chula assim. Elas meio que foram feitas do zero. Tá? E dessas 5, eu acredito que muito provavelmente vocês vão ter contato aí, se vocês trabalharem com Linux ou se vocês esbarrarem em alguma atividade técnica na carreira de vocês aí que tem a ver com Linux, vocês vão esbarrar nesses 3 primeiros nomes, Debian, Red Hat e SUSE, porque Slackware e Gentoo eles são distribuições que o uso delas é muito complicado e é muito complexo, tá? Aqui em Discord, né, hoje em dia a comunidade do Slackware alega que é bem menos difícil você mexer com Slackware do que já foi um dia, mas ainda assim é um sistema operacional complicado. Eu nunca mexi com Slackware, mas o que as pessoas dizem que já mexeram com ele dizem que é bastante complicado você fazer a instalação dele, você tem que pensar em muita coisa que com numa outra distribuição seria automático, você tem um shell script para ativar uma determinada função, no Slackware você tem que fazer manual. Gentoo dizem que é pior ainda, Gentoo eu já vi, né, grandes profissionais certificados que têm pavor de mexer com Gentoo. Então é muito difícil você pegar uma rede grande, né, que tem aí um Slackware rodando, um Gentoo rodando, né? Normalmente você vai ter uma dessas 3 primeiras opções aí, ou Debian ou o próprio Debian, ou alguma distribuição baseada em Debian, o Red Hat, né, ou alguma distribuição baseada nele e o SUSE, né? Ou também alguma distribuição baseada nele. Eu não me recordo agora de uma distribuição que ela seja baseada em SUSE, tá? Mas eu sei que existe o OpenSUSE, que, para quem não sabe, o SUSE, ele tá atrelado, né, a Novell, né? Então o suporte para esse sistema operacional quem dá é a Novell. Então os 2 principais nomes que vocês vão ver aí, né? Melhor dizendo, os 3 principais nomes que vocês vão ver é Debian, Red Hat e SUSE. No entanto, é importante dizer que mesmo o SUSE ele teve a popularidade bastante reduzida ao longo dos últimos anos, tá? Tem uma outra distribuição from scratch também, que é a Mandriva, que ela foi descontinuada. Hoje em dia ela já não existe mais. Né? Essa Mandriva ela era a junção de outras 2 distribuições muito famosas, que era a Conectiva, que teve um período de glória aqui no Brasil, que era a distribuição Linux mais popular, e a Mandrake. As 2 se fundiram e daí nasceu a Mandriva. E hoje em dia a Mandriva foi descontinuada. Né? Enfim, então a grande maioria das distribuições que vocês vão ver, elas são baseadas ou em Debian ou em Red Hat. Né? Como eu já disse, o Ubuntu e as suas derivações são todas baseadas em Debian. Tá? Linux Mint também é baseado em Debian e existem uma série de distribuições aí que também são baseadas em Debian. Red Hat tem uma distribuição que é baseada em Red Hat, que é o CentOS, que talvez o correto não seria dizer que ele é baseado em Red Hat, porque ela é quase que um clone perfeito de Red Hat, tá? Se você a diferença de CentOS para Red Hat são algumas coisas bem de arquitetura do sistema operacional mesmo. Por exemplo, dizem que se você instalar o CentOS numa máquina com mais de 4 processadores, o CentOS não vai conseguir reconhecer todos os processadores, o Red Hat consegue, enfim. Agora, para você usar, né, as diferenças elas são bem poucas ou praticamente nenhuma, tá? Enfim, qual é a maneira correta da gente aprender Linux, né? É importante eu explicar essa parte, que tem um argumento muito famoso, né, que eu ouço falar demais e eu já vi pessoas concordarem com isso e eu sou radicalmente contra.
tá? Que é o famoso, já sei, vou instalar uma distribuição no meu computador e vou me obrigar a usar, né? Tem muita gente que faz isso, né? Quem não conhece aquele amigo que apareceu do nada com notebook com Ubuntu? Olha, eu instalei Ubuntu no meu notebook, tá vendo? Nossa, é mó da hora, vou começar a usar a partir de agora. Olha, eu instalei o Fedora no meu desktop, olha que interessante, nossa, vou passar a usar só o Fedora. Algumas pessoas menos radicais fazem o famoso dual boot, né? Que é você deixar dois sistemas operacionais na mesma máquina. Aí quando você liga o computador, você escolhe qual que você vai querer usar. Olha que legal, na minha máquina eu tenho o Windows e se eu quiser botar também tenho o Fedora. Olha, nossa, na minha máquina se eu quiser eu tenho um dual boot aqui que eu posso subir o SUSE. Enfim, pessoal, não façam isso. Não façam isso. É, isso daí é uma opinião pessoal minha, quem quiser discordar aí fica à vontade, mas isso daí dificilmente vai fazer alguém aprender. É bem verdade que se a pessoa for uma pessoa disciplinada e a pessoa, né, ela querer quebrar a cabeça, ela vai acabar aprendendo, ela vai se beneficiar com essa prática. Mas tem um problema aí. Se lembre que você vai ter um mundo de coisas para aprender. Todo software que você usa em Windows, você vai ter que sair caçando um representante dele no Linux. Você vai ter que reaprender a fazer tudo que você faz com informática, né? Com computação. Às vezes, a mudança não é tão pesada assim. Por exemplo, você deixar de usar um Office para você usar um, um LibreOffice. Agora eu nem sei como é que tá o nome. Era OpenOffice, depois mudou e passou a ser LibreOffice. Eu acho que o nome atual é LibreOffice. Enfim, você deixar de usar uma suíte de aplicativos de escritório para você usar outra é mais ou menos assim, tá ali, né? Você não vai acabar não tendo muito problema. Tirando o fato de você pegar um documento nativo do Office, você abrir com o LibreOffice, você vai ter problema. Mas tem gente que não liga muito para isso ou arranja alguns meios de burlar isso, né? Enfim. Mas o principal problema é que tem algumas coisas que você vai ter que ficar estudando, né? Um, um, um representante para um programa que você tinha no Windows e aí no Linux não tem mais. Aí é complicado, né? E fora que, assim, todo o uso de aprendizado que você poderia fazer com Linux, você pode fazer com máquina virtual. Então você não precisa instalar uma distribuição no seu desktop, alterar o seu dia a dia, sabe? Passar a ter que se obrigar a aprender a mexer em um monte de programa novo, sendo que a principal coisa que você vai ter que aprender não é ficar aprendendo é, ah, qual é o representante no Linux para o programa XYZ, qual é o melhor editor de vídeo no Linux. O interessante de você estudar Linux é você aprender a sintaxe dos comandos. Qual que é a sintaxe do comando cp? Para que serve cada diretório? O /tmp, o /usr, o /var, o /etc. Como que funciona um sistema de arquivos em Linux? É isso que você tem que estudar. É isso que vai te dar bom conhecimento em Linux. Não é você ficar aprendendo um monte de programa, interface gráfica, ficar arrastando o mouse, né? Se você já tem um uso que você faz do seu computador, continua usando ele, não precisa se obrigar a usar Linux. Usa o Windows mesmo, não tem problema nenhum, né? Mas aprenda, né, usar Linux. Esse é o principal objetivo do meu curso. Eu vou ensinar para vocês linha de comando, né? Como que você copia um arquivo, é, 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 como que você faz um agendamento de tarefas no Linux, né? É, isso que importa, tá, gente? Né? Pelo menos num primeiro momento é isso que importa, tá? Aí depois, se vocês estiverem à vontade com linha de comando e tudo mais, vocês quiserem usar a interface gráfica, né? Vocês quiserem fazer, enfim, entrar aí de vez para a comunidade de software livre, aí tudo bem. Né? O contrário também é válido, né? Às vezes você não quer aprender linha de comando, você quer usar o Linux e você quer aprender as ferramentas do software livre, tudo bem, fica à vontade, mas lembre-se que o foco dessa videoaula, né, e dessas videoaulas que eu estou planejando fazer é aprender a usar a linha de comando, tá, gente? É, outra dúvida comum, eu devo pagar um curso? Olha, depende muito. Tem muita gente que se gaba por aí, não, mas
tem que aprender sozinho, o profissional de tecnologia tem que aprender sozinho, tem que ser um cara autodidata. Isso não é totalmente verdade, mas também não é mentira. O que acontece é o seguinte, depende de como você é. Algumas pessoas são muito disciplinadas, tá? Existe um material disponível para você não precisar de curso nenhum, tá? Esse vídeo, inclusive, é uma prova disso. Então, assim, para que serve o curso, né? A quem eu indico o curso? São pessoas que também são disciplinadas, né? Mas só que elas têm um pouco mais de dificuldade de aprender sozinhas, né? Às vezes um curso é interessante para uma pessoa que não tem a menor ideia de como funciona uma determinada tecnologia, ou de como funciona um determinado programa ou um certo sistema operacional, tá? Nesse caso é importante você ter a figura de um professor te dando instrução, te indicando direções, estuda isso, estuda aquilo. Se você tiver uma dúvida, você pergunta para ele, né? Acredito que o interessante de você pagar um curso seja isso. Agora, se você já tem uma boa ideia de como funciona uma tecnologia, um sistema operacional, e você quer só aprofundar o seu conhecimento e aprender aquilo para valer, talvez um curso pode não ser tão indicado. Então, vai de caso para caso, né? Essa questão de curso aí passa a ser relativa, tá? Onde eu obtenho as informações necessárias caso eu queira aprender sozinho, tá? Então, assim, o YouTube hoje em dia é uma ótima fonte de informação. Se você fala inglês, é melhor ainda. Se você fala inglês, né, se você procurar um determinado termo, né, no YouTube em inglês, você encontra excelentes videoaulas para você ver a hora que você quiser, entendeu? Aliás, videoaulas que vão te ensinar muito mais do que qualquer curso, tá bom? Se você não fala inglês, também tem boas videoaulas em português, mas só que tem bem menos, tá? Tem também o tldp.org, tá? Ele é um site, né? A sigla significa, né, TLDP, The Linux Documentation Project, né? Esse site ele é mantido pela Fundação do Software Livre, né? Tem muitas dicas e tutoriais e how-tos de Linux nele, tem um banco de dados enorme de tutoriais, vocês podem dar uma olhada neles, né? Tem também o Guia Foca, depois vocês podem digitar no Google aí Guia Foca, que tem uma seção para quem está em busca de conhecimentos básicos em Linux, outra seção para conhecimento intermediário, outra seção para conhecimento avançado. É um site bastante popular aí, o Guia Foca. Tem também pessoalmente, eu não gosto muito desse site. É o vivolinux.com.br, tá? Um blog aí muito famoso. Dizem que dizem não, né? Eu acho que o maior blog de Linux do Brasil. Eu não gosto muito dos tutoriais do Vivo Linux, mas é muito famoso, tem muita gente que usa bem ele, né? Fica aí registrado. O site da redhat.com, ele tem também muita informação interessante, tá? Como eu havia explicado, né, no slide anterior, o Red Hat, né, que ele é uma distribuição de Linux, hoje em dia ele chama Red Hat Enterprise Linux, né, RHEL, né. Red Hat é o nome da empresa que mantém ele e também já foi o nome do sistema operacional. Red Hat Linux, era só isso. Hoje em dia é Red Hat Enterprise Linux. Ele está na versão 7. Aqui no curso vocês vão ver a versão 6. A versão 7 ela é relativamente recente, tá? Até tem algum conteúdo dela na internet, mas só que da versão 6 eu acredito que tem bem mais. E tem algumas coisas muito novas na versão 7, por isso eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona a versão 6, que eu acredito que seja a distribuição da maioria das máquinas aí, na maior parte do parque de máquinas, do parque de servidores aí que vocês têm em qualquer ambiente de infraestrutura, tá? Por isso que eu vou passar a versão 6. Mas enfim, como eu estava dizendo, o Red Hat, ele, né, a gente chama ele de Red Hat, mas é Red Hat Enterprise Linux, né? Essa distribuição ela é mantida pela empresa Red Hat, tá? Essa empresa ela disponibiliza uma documentação muito rica no site dela.
existem PDFs gigantes voltados para cada assunto. Tem um PDF de, eu não sei quantas páginas são, sei lá, 500 páginas, 400 páginas, não sei, voltado só para assuntos relacionados à migração de Red Hat 6 para o 7, por exemplo, né? É só um exemplo que eu estou dando aqui, não é nada muito específico. Mas, por exemplo, um PDF também voltado só para C Linux, que também é uma tecnologia aí, né, voltada para Red Hat também, um firewall de objeto. Né? Mas nos vídeos mais para frente talvez eu explique um pouco, né, do que é o C Linux. Um outro exemplo também, você pode ver aí PDFs lá voltados para a parte de segurança na Red Hat, né? Red Hat Enterprise Linux versão 6, troubleshooting e segurança. Aí você tem um PDF gigante também, uma documentação muito rica. Enfim, é um site muito bom por causa dessa documentação rica que eles têm. Né? No meu trabalho eu uso bastante as informações do site da Red Hat. No entanto, ele tem um problema. Alguns dos artigos disponíveis no site a gente não tem acesso se a gente não tiver login e senha da Red Hat. E quem tem login e senha da Red Hat é só cliente da Red Hat, né? Gente que comprou o suporte do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux. Então não é tudo que você vai conseguir ver lá, mas mesmo assim tem muita informação livre lá que é interessante, tá? Tem também manpages, tudo bem? O que são manpages, né? Eu vou falar disso daí nos vídeos mais pra frente. Manpages são manuais dos comandos. Então, né, quando você está lá na linha de comando, né, você pode dar o comando man, né, que é N de Maria, A de amor, N de navio, espaço, e o comando que você quer. Que aí ele vai oferecer todo o manual de como funciona aquele comando, todos os parâmetros, para que serve cada parâmetro, para que serve cada chave, cada flag, enfim. Ele, né, tem muita gente que adquiriu conhecimentos bastante sólidos aí só com base em manpages, né? E tem um pessoal também que eu gosto muito, que é esse site aqui, ó. serverworld.info. Esse site é fantástico. Aí vocês vão falando, pô, Roger, você está trolando, né? Um site em japonês? Pois é, gente, o site é japonês, tá? O site é japonês, mas ele também tem uma versão em inglês. É só vocês irem aqui no final, aqui, colocar /en, tá vendo? Aí fica tudo em inglês, tá? De novo a gente cai naquele assunto que eu tinha comentado com relação a vídeos, né? Aliás, eu até esqueci de citar isso daí quando eu estava falando da documentação do site da Red Hat. Boa parte de todos esses PDFs ricos em informações estão em inglês, tá? Alguns estão traduzidos, mas a tradução é porca, então você tem que aprender a ler inglês, tá bom? Esse site aí que eu estou falando agora, o serverworld.info/en, ele tem, só para explicar mais ou menos como é que ele funciona, ó. Tá vendo onde está escrito aqui, ó, Other OS Configs? Tá vendo toda essa lista de distribuições? Vamos supor que eu queira saber CentOS 6, tá vendo? Vou clicar aqui em CentOS 6. Eu cliquei aqui em CentOS 6, observem o lado esquerdo, o lado esquerdo aqui da página. Ele carregou uma série de seções, né, onde você pode expandir o assunto e ó, configurações iniciais e instalação. Né? Se você levar o mouse para cá, aparece esse submenu. Cada menu desse daqui é um tutorial. Tá? Então você tem aqui um tutorial de como você pode fazer para baixar o CentOS 6. Olha que rico. Instalar o CentOS 6. Ó, vou clicar aqui, instalar o CentOS 6. Olha, desde quando você coloca o DVD na máquina, tá vendo? E todos os passos que você tem que seguir para você fazer uma instalação padrão. Tudo explicado. Ó. É um site de passo a passo, né? Qual que é o maior problema quando você digita no Google uma dica aleatória de Linux, né? Como que eu faço tal coisa em Linux? Pum, vem um monte de informação, mas às vezes não é da distribuição que você quer, às vezes aquilo é informação de fórum que não tá tão detalhado assim.
Às vezes tem informação errada, você vai tentar seguir, você acaba se complicando mais ainda, depois você desiste e vai fazer outra coisa e nunca mais volta a fazer aquilo, e isso daí acaba prejudicando o seu aprendizado. Aqui não, aqui ó, é 100% confiável. Como é que eu instalo um CentOS 6? É só você seguir esse passo a passo. Ah, eu quero aprender como é que eu faço um web server com Apache. Olha aqui, ó, o web server. Agora as opções que expandiu são maiores ainda, né? Apache HTTPD, tá vendo? Esse monte de tutorial aqui. Olha esse outro web server aqui que nos últimos anos tem ganhado bastante fama. Nginx. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Dizem que ele é mais leve do que o Apache, né? Inclusive ele é uma boa opção para proxy reverso, tá? Observem, ó, instalar o Nginx, configurar virtualhost, né? Habilitar diretório de usuário. Ó, como é que eu faço para fazer o Apache se autenticar com PAN, com LDAP, autenticação básica, né? Configurar o SSL, tem tudo aqui. Ó, um curso de Apache aqui, ó, um monte de passo a passo. Se você foi numa instituição de renome, né? Eu não sei se é coerente aqui eu ficar falando os nomes das instituições, mas pelo menos aqui em São Paulo tem muita instituição famosa. Se você for numa instituição de renome, o que você vai fazer lá é passo a passo. Tudo bem que é um passo a passo que com o professor do lado, ele vai te explicar para que serve cada função, né? Mas boa parte da vantagem que você vai ter está aqui, ó. Como é que eu faço para configurar um servidor FTP? Ó, vem aqui, ó. Ah, mas a minha versão do sistema operacional não é essa. Eu quero saber como é que configura um servidor FTP no CentOS 5. Tudo bem, vamos lá. Cliquei aqui, ó. Tudo isso daqui é para CentOS 5, ó. Tudo isso daqui. Ó, instalar VSFTPD, que é o servidor FTP para o CentOS 5, né? Também, né, tem para o 6, para o 7, enfim. Instalar pro FTPD, tem duas opções aqui, é só você escolher qual você vai querer usar. Ah, mas eu uso Ubuntu, e agora? Tudo bem, ó, Ubuntu 14.04, tem ó, 14.04, 15.04, tudo isso daqui para Ubuntu. Virtualização com KVM, ó, configurar armazenamento no Ubuntu, servidor DHCP, servidor DNS, ó, configurar o bind, enfim, é um site bastante rico, né? Um passo a passo voltado para aquela distribuição que você está aprendendo, tá? É muito difícil você pegar um passo a passo errado aqui. Teve uma vez que eu peguei um passo a passo com configuração de LDAP, se eu não estiver errado, eu acho que é isso, configuração de servidor LDAP, que eu vi que tinha um detalhe que eles deixaram de mencionar que o diretório era o XYZ e falaram que era o ABC, alguma coisa assim. E aí eu mandei e-mail para eles e eles corrigiram, né? Tem aqui a parte de contato aqui que você pode entrar em contato com o pessoal do site, eles arrumam aqui os passo a passo para qualquer coisa que você apontar aqui, né? E aí tem others, né? Tipo, que são outras, né? Outras configurações aqui que não estão relacionadas a nenhum desses temas aqui de cima. OpenVPN, rsyslog, Spacewalk, enfim, é um site extremamente rico, tá? E tá em inglês. Vocês não vão achar site rico assim em português, gente, desculpa, não vão achar. Infelizmente vocês vão ter que aprender inglês, tá bom? Mas inglês é muito difícil e tal. Na verdade não é tão difícil assim. Né? O que é difícil é você pegar inglês fluente, você conversar em inglês, você pegar uma música, você entender 100% dela em inglês. Isso daí é muito difícil, vocês só vão conseguir se vocês mudarem para os Estados Unidos ou se vocês estudarem anos aqui, anos. Estou falando de 8 anos para cima, né? Mas vocês terem inglês de leitura é muito mais fácil do que vocês pensam, tá? Mas requer disciplina, tudo bem? Tá, então é isso daí, pessoal. Vocês viram aqui que eu avancei o capítulo 2 aqui, eu vou dar esse capítulo 2 num outro vídeo, vai ser a instalação do Linux e os primeiros passos, né? Vai ter aí o procedimento de instalação do CentOS, tá bom? CentOS 6, tá, gente? A gente já tá na versão 7, mas como eu já expliquei, eu vou querer dar a 6, porque a 6 é o que mais existe hoje em dia aí no parque de máquinas aí da maior parte dos ambientes de infraestrutura, tá bom? E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida ou alguma crítica para fazer, acha que eu deixei de falar algum assunto importante aqui nesse vídeo, eu posso publicar um vídeo de adendo
deixa aí nos comentários aí, tá? Não sei se esse vídeo aqui vai fazer sucesso bastante para ter comentário. Eu acho que se tiver comentário tá ótimo, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo aí e até mais.